Hoje começa uma nova história. Que pressão é essa? Vim de um lar muito violento. Fiz um pedido de casamento. Porque ele tentou tirar a guarda do meu filho. A primeira música do Jonathan foi com 7 anos. 1 milhão de CDs só ele. Pode Glamurosa! Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Pod Glamurosas. Hoje nós vamos falar de saúde, de glamour, de beleza, autocuidado. Tem um convidado que a Mãe Loira trouxe exclusivamente, principalmente para as glamurosas. Ele é, assim, uma das referências na saúde vascular. Eu estou falando de um médico que você vai querer ele para a sua vida. Essa dica é da Mãe Loira para você. Eu vou entrevistar agora o doutor Tiago Rocha, que tem curado as mulheres na questão tão delicada que é a varize. E eu vou passar a palavra para ele. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui, uma honra você me convidar e poder ajudar as meninas a fazer o que for possível para se livrar dessa doença. Ô, doutor Tiago, eu acompanho diariamente o senhor no seu Instagram. Eu fico com muito orgulho, porque uma vez eu cheguei assim perto dele por uma indicação da Mary Malandro, que eu estava desesperada com uma questão na minha perna. E aí ele olhou e falou assim, fica tranquila, tá tudo bem. E uma galera querendo operar e ele falou assim, não, é muito importante um médico de confiança, né? Ah, muito obrigado. É assim mesmo, todo mundo tem os seus medos, tem os seus riscos, mas a gente tem que enfrentar da maneira correta. E às vezes a maneira correta é não se assustar, é ir ao médico, conversar com o médico e às vezes a resposta pode ser uma coisa bem mais simples. Sim, é verdade. Agora, o que levou o senhor a escolher dentro da medicina a saúde vascular? Bom, então, primeiro para todo mundo, muito obrigado do convite. Eu fui um médico que queria ser cardiologista, mas como eu queria ser cirurgião e a cirurgia cardíaca não era muito para mim, eu decidi a cirurgia vascular. Fiquei muitos anos aqui no Sistema Público do Rio de Janeiro, trabalhando no Miguel Couto. No Miguel, olha, então é fera demais. Que passar ali 1 hora na emergência e você ficava muito tempo ali, né? Muito tempo, mas muitos colegas estão lá, formam grandes médicos lá. E um belo dia, obviamente, a vida me conduziu para a parte estética das varizes. Mas as varizes não são uma coisa só estética, elas também têm uma parte de doença. E aí a vida acabou me tirando desse serviço, mas eu continuo ajudando muita gente nesse sentido. Sim, muito importante. A varize mata? Tá, foi uma ótima pergunta e você já começou da mais direta possível. Então, eu vou responder isso assim, diretamente. Existe uma situação, sim, que pode morrer, todo mundo sabe. Eu não vou contar aqui episódios que já aconteceram na nossa carreira, mas o que mata nas varizes é a possibilidade de um dia se tornar trombose. Isso não acontece dentro do consultório, acontece em casa, numa viagem de avião, após uma cirurgia plástica. Então, assim, aquelas pessoas que têm uma varize muito sintomática, somada com outros fatores de risco e trombose na família, poderiam formar o coágulo e sem nenhum atendimento, dias depois, sem nenhum atendimento, pode evoluir para uma embolia pulmonar e um caso fatal. Acontece muito nos voos, né, doutor Tiago? Isso. A gente já sabe há mais de 100 anos que 3 grandes coisas causavam trombose. Então, assim, o que a gente tem medo nas varizes é a trombose. As 3 grandes coisas que podem causar trombose é a primeira, a característica genética, a segunda é a estase sanguínea, que está no voo, você fica 9 horas com a perna parada, após uma cirurgia plástica, 9 horas com a perna parada, uma imobilização depois de uma cirurgia ortopédica, 9 horas parada, e também o trauma venoso e questões internas do vaso. Então, na prática um dos 3 grandes motivos de causar essa trombose é justamente ficar muitas horas paralisado. Isso acontece em voos, acontece pós-cirurgia, acontece em vários casos, e aí precisa sempre conversar com o médico para evitar isso. Agora, qual é o pior erro que as mulheres cometem e que pioram a varize? Ou então que começam a surgir as varizes? Nossa, eu já vou começar aqui com uma grande atleta, que é a Mãe Loira, que a gente ama e que ela, como uma esportista, todas as pessoas vão me trazer essa pergunta. Será que fazer academia causa varizes? Sim. E é um mito. A academia previne as varizes. Óbvio que a sua perna tiver uma catástrofe, existem riscos. E aí é melhor conversar com o médico. Mas a maioria das pessoas do mundo, a maioria das mulheres, tem umas vezes e tudo mais, mas quando você bombeia a panturrilha é o coração da perna, você melhora o retorno venoso e melhora a circulação. Então, é para fazer academia e isso é a única coisa, na minha opinião, que previne de verdade as varizes. Olha que maravilha! Eu ia te perguntar isso. Então, quer dizer que a gente pode malhar, que não vai forçar peso? Com certeza. O que eu falo, é óbvio que não existe uma meta-análise mundial que prove o que eu vou dizer aqui, mas a nossa experiência prova isso. Sim.
Você, por exemplo, um agachamento com peso, estando muito pesado, a pessoa fala, vai aumentar as minhas varizes. Não é. Quando você está com muito calor, às vezes da testa, do braço, do rosto, do tórax e da perna vão dilatar. Aí, para o médico de antigamente, parecia que tinha aumentado as varizes, mas aquilo é uma característica da academia. Só que, a longo prazo, esse músculo da panturrilha, bombeando bem, uma perna eficiente, é muito melhor fazer agachamento e ter uma saúde, musculatura forte nas pernas, do que ser sedentário. Ser sedentário é muito pior para a circulação. Sim. Agora eu quero falar o seguinte: as pessoas que trabalham em pé, ou o tempo todo sentadas também, qual a dica do senhor, doutor, que poderia, assim, resolver a situação dessas pessoas? Isso. Muita gente trabalha em pé muitas horas por dia e não consegue fazer essas dicas. Eu vou passar aqui as orientações e aí vocês vão tentar falar 3 dicas para isso. A primeira é, se você conseguir 5 vezes por dia, colocar o calcanhar mais alto que o coração. Tudo bem, é difícil, mas se você conseguir no trabalho, nem que seja, vou falar uma situação muito atípica, mas deitar no chão e botar a perninha para cima, ou cruzar uma perna em cima da outra e esse pé fica para o alto. Cruzar uma perna em cima da outra não faz mal? Não, cruzar deitado no chão, esse calcanhar vai ficar mais alto do que o coração. Retorna o sangue. Então, você precisa trazer o sangue do pé de volta para o coração. Essa é a dica número 1. E aí, o livro mandava ficar 20 minutos, mas o Dr. Tiago manda ficar 3 minutos, porque um pote de iogurte, 3 minutos depois, já saiu 99% do iogurte. E 3 minutos todo mundo consegue fazer. Então, essa é a minha dica número 1. A número 2 são os exercícios, que é aquele bombeamento da panturrilha durante o trabalho. Tipo, o senhor pode fazer tipo assim, isso, não é? tipo assim, não sei se a televisão está me pegando, mas é elevar e abaixar. Ou então o contrário, levantar o dorso do pé. Esse movimento bombeia o sangue e melhora a circulação, aumenta o retorno venoso mesmo para quem tem varizes. Muito eu acho que a terceira dica seria se matricular numa atividade física, mesmo que o seu horário não consiga. Ou quem trabalha longe, por exemplo, a gente pode dizer descer um pouco antes e fazer uma pequena caminhada antes do trabalho, usar sapato confortável. Essa terceira dica é um geral para a gente conseguir aumentar a atividade física no nosso dia. Uma pergunta que todas as mulheres querem saber. É verdade que o salto alto da varize, ele ajuda as varizes? É mito. Aê! O que eu explico muitas vezes? O salto alto, tem muitas mulheres, imagina só, tem gente que não vai no casamento porque acha que naquele dia vai ter varizes porque foi de salto alto. É um mito. Uma pessoa que ficar com a panturrilha sem trabalhar por 10 anos, usando 10 anos o salto assim, talvez fosse atrapalhar. Mas o que a gente vê é, a pessoa usa um salto, depois tira o salto e descansa, ele só precisa bombear a panturrilha, bombear a circulação. Mas nunca que, só porque você usou o salto, vai surgir varizes na sua perna. Olha, legal, né? Muito interessante, as mulheres vão amar. É importante. Doutor Tiago, eu queria saber o seguinte: a mulher que hoje só sente uma pressãozinha, uma perninha inchada, mas não tem varize, o que ela pode fazer para não ter? Tá, a prevenção ela é quase impossível, porque as varizes são como sementes dentro de um jardim em que, independente de você dormir de cabeça para baixo, você fizer ginástica todos os dias ou nunca fizer ginástica, se você tem uma tendência genética, ela irá crescer essa semente. Umas mais, outras menos, porém, ela vai aumentar. Então, o que a gente explica para a pessoa poder prevenir? Ir ao médico precocemente, porque você vai prevenir de deixar essas veias piorarem muito. O que você pode fazer é atividade física para poder manter o peso, porque excesso de peso ajuda a surgir varizes. E o que você pode fazer também é tomar cuidado assim, ao longo dos anos, se a sua família, se um parente seu tem varizes, se tem um caso mais avançado, porque é muito provável que está escrito no seu DNA que você pode ter também. Criança pode ter varize? Pode, mas é raro. Mas eu vou te falar uma coisa importante sobre criança. Se a mamãe vê aqueles vasinhos no rosto do menino, eles irão sumir com 14 anos, com 13 anos. Não é para fazer nada, muito menos levar no médico. Aqueles vasinhos são benignos. Se forem aquelas manchinhas de bebê, elas também podem sumir sozinha. Às vezes, o pediatra pode te dar uma ajuda a sumir mais rápido. Qual que é o caso que uma criança precisa se preocupar? É quando tem aquelas veias mais altas na perna, aquelas bem grossonas, desde jovem. Nem sempre é grave, às vezes a gente consegue tratar. Aquelas veias mais grossas não são... Às vezes, assim, na criança... Na criança, pode ter doenças graves associadas a essa veia, mas às vezes é só uma característica genética que apareceu muito cedo. E eu, como 21 anos de médico, já tratei uma pessoa com 13 anos. Não gosto. Eu prefiro que, a partir de 15, quando a pessoa tem a compreensão total. Mas com 13 anos, teve uma paciente minha que tratou porque foi muito benéfico para ela e ela ficou livre das varizes e ainda preveniu para o futuro. Ai, que maravilha, doutor. Tiago Rocha, o nosso médico, ele é cirurgião vascular, está aqui agora com você, dividindo conhecimento.
mudando a sua vida glamourosa. Aqui tem beleza, tem cuidado e aqui tem saúde, né, doutor? Com certeza. Agora, o senhor se formou com 25 anos, né? Com 23. 23 anos, olha que orgulho. Mas o pior foi que com 25 eu já era cirurgião. Já era cirurgião com 25 anos? Acontece muito com os médicos brasileiros. Quando a família toda é de médico, você já naturalmente imagina que vai ser médico, passa no vestibular muito cedo, forma muito cedo, entra na residência muito cedo e sai da residência cirurgião geral muito cedo. Que bacana. E eu sempre aviso que, às vezes, a experiência faz falta nesse começo, mas a gente aprende com o tempo e aí depois vai melhorando. Tão jovem, jogaram o senhor para cuidar do SUS, que foi o Hospital Miguel Couto, que é um grande hospital. As pessoas que com um pouco mais de dificuldade financeira, o SUS oferece algum tipo de tratamento SOS para essas pessoas? Ótima pergunta, ótima oportunidade para um médico poder compartilhar isso com vocês. Na verdade, o SUS oferece sim e oferece muito. Grandes unidades como a UERJ e a Unirio, grandes hospitais como o próprio Miguel Couto, o Hospital da Lagoa. Estou sendo até injusto com os hospitais do Rio, às vezes tem hospitais muito mais eficientes do que esse. Enfim, não posso ser injusto com os hospitais. Quero dizer que o SUS oferece sim. Vale a pena você procurar entrar no sistema de regulação do SUS, insistir para cuidar da sua saúde. Muita gente deixa para lá e, se abandonar, não é a melhor opção. Sim. Agora, a sua família, o seu pai, a sua mãe, também são médicos? Então, meu pai era médico, ele faleceu, e a minha mãe não. Mas, desde cedo... Eu vou falar aqui um número engraçado. Acredita que tinham 17 médicos na minha família, por parte de mãe? Que maravilha. Não, por parte de mãe, não, dos dois. Eu acho isso lindo demais, né? Eu vou contar aqui agora um detalhe, nada a ver com o podcast, mas é importante para vocês entenderem. Quando eu nasci no interior, pode ver pelo meu sotaque, como eu nasci no interior não existe essas profissões que existem no Rio de Janeiro, do tipo, você tem um estacionamento de não sei o quê, o interior só tinha, ou é médico, ou vai ter um comércio. Era uma coisa muito... limitada, e a gente já nasce assim, ótimo, você é médico, já está decidido. Então, a gente já cresce assim, e isso é inevitável e ajuda a se preparar melhor para esse tipo de desafio. Agora, um médico que está começando agora, qual foi a sua maior dificuldade, doutor Tiago Rocha, para ter toda essa... Porque eu vejo no seu Instagram que o senhor tem hoje 7.000 pessoas que o senhor já atendeu. E eu acompanho de perto, né? Porque, além de paciente, eu sou amiga dessa família linda. Isso, né? Aí. Acho que, assim, o maior desafio para o médico novo, e para todos os médicos, é que a gente está num mundo onde a gente sofre pressão para tentar comprar coisas, para tentar crescer na profissão. E o que mais vale era você ter um castelo que daqui a 40 anos, todo mundo que passou por lá fala, poxa, parabéns, obrigado de ter cuidado da gente. Ai, que lindo ter essa... Não, eu vejo que as suas clientes todas, né? Se você passar no Instagram dele agora, todo mundo te ama. Isso é muito gostoso, né? Tem que estar feliz lá naquele lugar. E eu fico muito grata a Deus por ter conhecido o senhor. Obrigado. Agora... Tem alguma história que muito te emocionou como médico? Porque dizem que os médicos já ficam no automático e não se emocionam, é verdade? Não, de forma alguma. A gente se emociona todo dia. Muita gente conta histórias assim. Tem histórias divertidas, né? Histórias importantes. Vou falar uma aqui que é óbvio que não tem problema, nunca uma pessoa vai saber. Mas a paciente, quando tratou comigo, ela falou o seguinte, estou casada há 8 anos, é óbvio que meu marido já viu minha perna. Mas bem pouco. Ai, tadinha. Imagina como, né? Que triste para uma mulher. Assim, a gente fala brincando agora que ela está curada. Agora eu não brincaria com ela com isso, mas mas é legal gente, o senhor falar isso, porque tem mulheres passando por isso. Tem vergonha das pernas. Vergonha, e não pode, porque o senhor falou uma coisa para mim, doutor Tiago. Essa questão da saúde vascular tem saída. Todos os casos têm solução. Então, o que eu falo de varizes? Você precisa fazer o diagnóstico correto e enfrentar o problema de frente. O nosso grande defeito era que tratava as varizes como uma coisa menor. E como uma coisa menor, você dá pouco valor para essa coisa. Mas se você enfrenta de frente, faz um diagnóstico e tratasse como se fosse na sua própria perna, tratasse o seu paciente, você ia acabar achando essa solução. E a gente conseguiu achar. Eu fiz uma pequena mudança no meu consultório, que eu atendo uma pessoa a cada 2 horas. Que é muito bom. Isso mudou minha vida. E aí, com calma, a gente descobre que problema é esse. Assim, eu vejo muito isso, né? Os médicos precisam ter essa comunicação. Nos Estados Unidos é péssimo, né? É péssimo. As pessoas falam só com os enfermeiros. Os médicos não chegam perto dos pacientes. Eu sei porque minha filha mora lá, é casada lá, trabalha.
Lá realmente tem um sistema público muito complicado que vocês não têm noção quanto que o SUS traz benefício para a população brasileira. Óbvio, com seus defeitos, Deus me livre aqui subestimar os defeitos, mas o SUS também traz muita alegria para as pessoas que, se fosse nos Estados Unidos, a pessoa ia ficar absolutamente desamparada. Eu sei, nos Estados Unidos você não queira saber, ele está certíssimo, é um descaso com a saúde, eles não atendem. E você tem um diferencial que você acabou de falar, mas é importante falar. Essa coisa de você olhar para a sua paciente, entender e acolher, aí depois vem o tratamento, isso é muito lindo. Isso é muito legal. O que eu falo é que antigamente, quando eu tinha convênios, a gente já chegou a atender 40 pessoas num dia. Desculpa contar isso aqui, mas é a realidade do convênio. E quando eu comecei, eu aprendi assim, eu fazia isso. E aí não dava 10 minutos para cada uma, sendo que demora 3 minutos para entrar, 3 minutos para sair. Eu não tinha a menor chance de conhecer a paciente. Então, isso é um defeito nosso que dá para corrigir, mas que não é fácil, porque a pressão social para a gente pagar as contas e tudo mais, isso acaba fazendo o médico querer atender mais pessoas ao mesmo tempo, e que não é legal. Cuidando das varizes, hoje com o seu consultório, que todo mundo ama, todas as pessoas que eu conheço e que saem de lá muito felizes, no SUS, nos hospitais que o senhor passou, que foi assim muito importante, né, para a sua experiência, aquela dinâmica, toda hora um problema grave ali. Muitos. Conta um caso que tenha chocado no hospital público. Muito. Que tenha ficado marcado na sua carreira. O que a gente sempre chama atenção é que, assim, no hospital público, a gente atende doenças muito graves. E as varizes raramente são graves. Vocês vão ver pessoas aí com 100 anos, com a perna cheia de varizes, que não tiveram problema nenhum com isso. No hospital, a gente enfrenta pessoas que deixaram o problema anos e anos piorar, e aquele dia você sabe que é o último dia da vida da pessoa e ainda assim você tem que fazer o atendimento e pior, você tem que tomar uma decisão sabendo que a linha já chegou, o fim da linha chegou e você não aceita, como médico não aceita, mas já devia ter aceitado. Isso dentro do hospital de emergência é muito comum e é muito triste para o médico, mas é o trabalho do médico, né? Sim, com certeza. Eu sempre falo que os médicos e os professores são tão sagrados, né? Que vocês levam a vida, vocês são ungidos por Deus para Acho que os professores mais. Os dois, eu acho, porque, né? Agora eu quero saber o seguinte, tem aquelas veias que ficam soltando, assim... Isso. Imagina quem treina, né? Quem malha, Agora, as pessoas que são dona de casa, as mulheres e os homens também que ficam trabalhando em obra, estão preocupados com aquelas veias soltando. Tem algum perigo? Não tem. Eu acho que nesse momento a gente podia pegar aquele aparelho para eu mostrar. Será que você consegue filmar minha mão aqui? Sim. Eu vou mostrar aqui o aparelho. Sim. Esse aparelho meu é antigo. A gente já tem o novo lá na clínica. Mas ele filma a veia em infravermelho e projeta em verde. Então, bota a mãozinha para baixo aqui, assim, pode fechar. Pode fechar? Isso. Quando a gente vê, você consegue ver aí, Vero? Cadê? Aqui a sua veia? Sim. Quando eu seco essa veia entre os dedos, ela desaparece. Quando eu solto, ela enche e de cima para baixo, ela não desce. Então, isso daqui é um fluxo normal. Essas veias são normais. Aqui, essa. Essa daqui, por exemplo, ó. Esse aparelho, ele vê as veias por dentro. Para que a gente mostrou isso? A gente mostrou para dizer que veias normais fazem parte do organismo. E quando a pessoa está magrinha, elas aparecem mais ainda na mão, no braço. Não significa que elas estão doentes. Então, qual veia que é doente? A veia doente são as veias varicosas, são as varizes. E por que ela está doente? Todas as veias possuem válvulas. A válvula, ela segura o sangue, não deixa descer. Isso daqui é uma veia normal, não sei se dá para ver daí, depois vocês cortam. Agora, se eu soltar de baixo para cima, ela enche. De cima para baixo, ela não desce. Isso é uma veia normal. O que são varizes? Veias doentes que esse sangue desce. Então, quando a pessoa fica em pé muitas horas, o sangue está subindo por dentro nas veias profundas e volta para a perna através das varizes. Ele é um sangue sujo e inflamado que vai apodrecer, entre aspas, a perna, vai aumentar o risco de trombose e vai dar aqueles vasos horríveis e a tendência dele é todo ano piorar. Doutor Tiago Rocha, tem algum chá, alguma coisa natural que possa ajudar na circulação para melhorar as varizes? Ótima pergunta também. Eu acho que eu não estava preparado para responder. Vou responder na ponta da língua. Um específico, não. Porém, hidratar é bom. O problema é que na internet aparecem chás milagrosos. Eu vejo isso, por isso que eu estou te perguntando. Aparecem chás milagrosos, nada no mundo que você tomar vai diminuir nem parar de crescer as veias. Se hidratar vai ajudar.
Então, se você tomar chá, tomar líquido, tomar suco, tomar coisas que hidratam, vai te ajudar. Mas não é o chá e muito menos aquilo que eles vendem na internet. Infelizmente, é uma propaganda enganosa. E se você for lá cobrar deles, falar, poxa, você falou que ia passar minhas varizes. Ele falou, não, eu falei que ia melhorar. Você sentiu diferente? Então, Dá uma enrolada. tem toda uma enrolada. Então, não acredite. Esses chás não são verdade. Doutor Tiago, a sua credibilidade, o seu trabalho, o seu exemplo como pai. O senhor é atleta também, né? Isso aí. O senhor é um surfista. Se você seguir o Instagram, eu sempre falo isso, porque inspira. Ali você extravasa toda a tensão das cirurgias? Acho que sim, mas é importante falar que até os 34 anos eu estava 18 quilos a mais, 0% de músculo. Jura? Aos 34 anos eu comecei a me cuidar. E aí foi quando eu comecei o surf, então eu estou com 45, foram 11 anos atrás. E foi onde eu jogava futevôlei, e aí eu praticava esqui, e aí eu mudei para o snowboard, aí eu praticava tênis, né, que eu jogo sempre, e as maratonas que a gente corre meia maratona, 4 meia maratonas por ano. Você com sua esposa, que ela é anestesista também, Exatamente. Maravilhosa. Vocês têm um bebezinho, eu curto. E depois dos 40 anos eu tive um neném, aí eu tenho tempo para curtir ele bastante, e ele acompanha a gente, já foi para 3 viagens de surf na América do Sul com a gente. Que lindo. Ele já foi esquiar com a gente. O moleque vai para tudo. Doutor, é muito importante a gente falar com essa nova geração que está engravidando muito cedo. Olha só o seu exemplo aqui, inspirador, né? Eu também gostaria de ter sido mãe com 40 anos, que eu iria curtir muito mais, minha vida estaria mais tranquila. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? Uma mensagem para elas. O planejamento é importante, mas vou contar um segredo aqui que vai cortar seu barato. Se eu te soubesse que era tão bom, eu tinha tido filho antes. Mais filhos. Mas você organizou primeiro, toda uma estrutura. Se eu soubesse, eu tinha tido antes. Seria quantos? Não. Cada família tem a sua estrutura. A minha vai ser só minha equipe. Eu, minha esposa e meu filho. Ai, que lindo. A gente viaja muito, a gente passeia muito. Isso é tão lindo. Agora, eu tive uma avó que foi uma referência na minha vida e ela nunca cuidou das varizes. Uma mulher linda, tão trabalhadora. E o pior, eu vim de uma comunidade, o senhor sabe, né, doutor Tiago? E a minha avó, ela virava laje. Muitas mulheres ainda fazem isso na comunidade. E aí eu não sei se aquele esforço de... Eu sei que a minha avó teve uma ferida mais ou menos no tornozelo. No tornozelo e nunca mais fechou aquela ferida e foi tão triste para a gente. Isso. A ferida de úlcera, a ferida se chama úlcera venosa. Essa ferida, ela é uma varize interna que não tem como mergulhar, entre aspas, para dentro e ela fura a pele de dentro para fora. Quem tem essas varizes acha que vai passar algum creme ali em cima. Não é o creme que sara. Essa ferida vem de dentro para fora. Então, é frustrante passar algum creme, fazer alguma cirurgia plástica. O que você precisa fazer é corrigir as varizes por dentro. Ainda assim, precisa melhorar o bombeamento da panturrilha. Tudo isso a gente faz com um cirurgião vascular. No SUS, a gente enrola aquelas faixas e faz até aqui. E no meu consultório, que você pensa assim, é impossível você ter isso. A gente tem uma paciente que está dando trabalho para fechar uma ferida hoje em dia, mesmo com toda a tecnologia, e a gente tem diversos que... O sonho dele era voltar a entrar no mar, por exemplo, e 3 meses depois de tratado, até o cabelo cresceu, nem a ferida ficou marcada. Ai, por que eu não conhecia o senhor? Isso, essa daí morreu. Caramba, eu queria tanto. Fiz de tudo, levei em vários médicos, não consegui. Pois é, aí agora vou dar um pitaco que às vezes não é todo mundo que tem acesso, mas dentro do meu consultório a gente faz o Doppler na hora de 100% dos pacientes. É ótimo, eu fiz lá. Lá a gente descobre exatamente que bicho que está pegando lá por dentro. E a gente descobre como que a gente vai fazer para solucionar esse problema. Muitas vezes, lá na hora, no mesmo dia, a gente tem uma fibra laser, pasme, esse é um pouco mais moderno, mas tudo bem. Ele entra por dentro da pele, cauteriza essa fena, levanta, enfaixa a perna e vai para a rua. Maravilha! Tem um profissional de esporte aqui, não posso falar de que time e tal, que no meio de um campeonato importantíssimo tratou comigo, fez essa fena, nem a Globo ficou sabendo. Nossa, que maravilha! Ninguém ficou sabendo. Não, essa história do laser é muito, muito impactante. Eu fico muito... Impressionado, né? Impressionada, né? Porque... O laser trouxe para a gente armas que a gente não tinha, mas continua sendo uma guerra lutada pelo médico junto com a ciência, e as armas são apenas armas. Você não pode ir numa clínica achando, aqui faz laser. Tudo bem. O laser eu brinco que é uma tesoura na mão de um cabeleireiro que não sabe cortar, ou de uma pessoa que não sabe cortar, ou de um experiente cabeleireiro. O laser é só tesoura, ele não vai ser a solução, não caia nessa armadilha. Acredite verdade. No profissional e sempre peça indicação para algum médico da sua confiança, ou uma pessoa que já foi nesse médico. O segredo da medicina é você pegar uma referência com alguém que você confia. Exatamente. Porque tem muita gente
com muita dedicação, mas tem muita gente que não está nem aí. É o ser humano, né? É em qualquer profissão. Na política, no direito, eu acho. Qualquer profissão vai ter um profissional que vai te indicar além da necessidade, que vai te colocar medo. E, por exemplo, essa história do lipedema, que é muito comum hoje em dia. Em 2010, eu fazia muito diagnóstico de lipedema porque eu fazia o Doppler de quase do estado do Rio inteiro, porque eu fazia Doppler para as empresas grandes aqui do Rio. Eu era um médico que exercia essa profissão. E eu falava, olha, isso daqui é um lipedema. O lipedema... Para quem não sabe o que é lipedema. Lipedema é uma gordura na perna que acontece só nas mulheres, baseada no estrogênio. É uma gordura fria e dificílima de sair e que a mulher acaba, mesmo que ela emagreça tudo, aquilo não melhora e é uma característica genética. E ele está associado ao estradiol, ao hormônio feminino. Não é assim uma específica, uma doença, mas se tornou doença em 2021 e muita gente coloca muito medo nas pacientes. Olha, o lipedema você tem que ter muito cuidado. Não precisa ter tanto medo. É só para você saber que a culpa não é sua. É uma doença que tem dentro do seu corpo e que hoje em dia existem soluções melhores. Às vezes as mulheres pensam que estão com celulite naquela área ali. Exatamente. Né? Ficam fazendo tratamentos, gastando e não melhora. E não melhora. Muitas vezes ela está associada à falta de exercício e à alimentação de substâncias inflamatórias. Então tem que consultar com um médico especialista ou um angiologista ou médicos especialistas em lipedema que vão orientar a alimentação para desinflamar. Resumindo, são aquelas comidas que não têm embalagem. Eu sei que é difícil fazer isso, mas são as comidas que tem na feira, que é arroz, feijão, banana, comida, carne. Todas essas comidas elas são mais saudáveis e que têm menos substâncias químicas. É um caminho mais curto para a gente explicar e, ao mesmo tempo, praticar atividade física para aquecer essa gordura e ajudar o corpo a eliminar essa inflamação. Então, hoje, doutor... Tiago Rocha é uma das referências do nosso país da cirurgia vascular, de tratamento para varizes. Então, de lipedema. Lipedema. Hoje, então, o grande segredo da prevenção é o exercício físico, é o esporte, né? Exatamente. Eu, como um médico que pratico muito esporte, eu poderia dizer uma frase que eu adoro, que é: o esporte é a resposta para a vida. Resposta para tudo. Uma pessoa de 98 anos que está lá capinando o jardim dela, essa pessoa está praticando o esporte e ela está ativando a circulação, melhorando o retorno venoso, essa pessoa está melhorando o coração e ainda traz uma certa felicidade no final. Combate a ansiedade e a depressão, né? Tudo isso. Você sabe que eu comecei a treinar, doutor Tiago, porque eu tinha muita tristeza com algumas coisas que eu tinha vivido, eu não conseguia desconectar daquelas coisas, e o exercício me deu uma... As pessoas às vezes olham e pensam, ainda desqualificam, né? Acha que é sobre o corpo. Não é sobre o corpo, é sobre a mente, é sobre a saúde, é sobre você chegar com 90 anos se movimentando, né? Ou seja, o exercício é a resposta da vida, viu? Ah, que bom! Agora eu quero saber o seguinte, o senhor teria uma fala muito importante para as mulheres que têm medo de fazer cirurgia. A cirurgia dói demais. Não tem como não fazer de repente, ter uma cirurgia que a mulher não sinta dor? Isso. O tratamento de varizes, hoje em dia, ele é muito menos baseado na cirurgia e muito mais baseado no laser transdérmico, que através da pele a gente trata essas varizes. Laser é tudo, meu Deus! E o que esse laser fez foi diminuiu 86% das cirurgias pequenas. Então, na prática, esse laser diminuiu muito as cirurgias. E com outras técnicas associadas, esse laser praticamente eliminou a necessidade de algumas clínicas de ter que operar no centro cirúrgico. Não sendo uma cirurgia, acabou a dor, acabou essa preocupação. Quem ainda precisa fazer a técnica clássica, que é muito útil, muito certa, que é fazer a cirurgia para retirar as veias maiores e depois a aplicação para retirar as veias menores, fique tranquilo. Essa cirurgia também é feita há mais de 100 anos, eu diria, e essa cirurgia é muito segura e bastante eficiente, depende da dedicação do seu médico. Olha, doutor Tiago, eu quero saber o seguinte... A mulherada que ama cruzar as pernas, dá varize? Já pensou se desse varize? Que doideira. A mulher deve estar lotada de varize. Não tem nada a ver, de forma alguma. O sistema venoso profundo passa lá perto do osso. Lá passa uma veia muito grossa, que é a veia femoral, aquela que dá trombose, aquela que teve um acidente com um copo no bolso e que o cara faleceu. Nossa, foi. Exatamente. Essa veia femoral, ela é uma veia grossa e ainda ela capaz de fazer 3 vezes o serviço dela. Então, as veias superficiais não interferem em nada. Essa veia profunda... Que bom que eu vou poder fazer isso, que eu fico, às vezes, evitando. Então, assim, a resposta é: pode cruzar a perna, não é isso que vai causar varizes. Não é isso. Agora, eu queria saber o seguinte do senhor. Conta alguma experiência
que marcou a sua vida, com criança, com mulher e com idoso? Conta assim, para as pessoas que estão passando por uma dificuldade, fala assim, puxa, tá vendo? Alguma coisa que te emocionou, por exemplo. Então, vamos lá. Eu contei esse caso antes aqui de uma criança que eu ajudei quando eu estava de plantão no Miguel Couto 20 anos atrás, e depois de 10 anos depois, quando eu voltei para dar plantão lá, o pai dessa criança estava lá e veio me cumprimentar e vieram me estender um tapete vermelho. E a gente nem lembra disso. Você vai fazendo. Então, a gente traz muita felicidade. Uma outra muito bacana que eu morro de rir, essa paciente vai saber que é ela, tá? Mas não tem nada, é ótimo, ela vai gostar. Ela me encontrou na praia e, assim, quando você vê o médico arrumadinho, você não imagina um médico 3 horas depois jogando futebol com os cabelos todo para cima, suado, cheio de areia. Ela me encontrou e falou, doutor Tiago. Eu falei, ih, ferrou. Agora. Aí eu falei, doutor Tiago, sou eu. Ela falou, eu vim aqui te procurar porque eu queria te contar uma coisa. Tem 57 anos que eu não venho à praia. Ela falou, eu tinha muita vergonha das minhas pernas. E olha eu aqui, e a perna dela é um antes e depois de cair o queixo. Linda, ficou perfeita. E ela foi lá, eu falei, então vamos tomar um coco junto. Aí a gente tomou um coco e tirou uma foto. Ai, que linda. Essa conexão com seus clientes, com suas pacientes, é tão bonita. Agora, o homem também tem muita varize? Tem. Eu posso contar uma história muito boa de um colega médico que passou 1 ano tomando coragem para ir tratar comigo, que ele foi na consulta. Médico, olha isso. E o dia que ele tratou, ele ficou livre. E ele fez um comentário muito interessante também. O comentário dele foi, eu não ia na praia porque minha veia grossa... Uma pessoa na praia disse para mim, será que isso daí não é câncer? Meu Ele Deus. ficou com vergonha da perna. E aí, quando ele voltou para a foto pós, a foto, podia até mostrar, mas não posso mostrar. Mas a foto pós é ele com a perna morena. Ai, que... A primeira foto era com a perna totalmente branca, nunca pegou um sol na vida, e a foto no pós era bronzeado. Começou a viver, você trouxe vida. Liberdade para ele poder fazer as coisas que ele gosta. É muito lindo isso. Tem que tomar coragem de tratar, hein, gente? Eu tinha um amigo, né, que ele tinha a perna muito, mas com muita veias, aquelas veias grossas, e ele tinha vergonha de ir no médico. Tinha Falava, vergonha de ir no nossa, médico. a família toda, a gente botava uma pilha e... Não, vocês sabem que eu atendo pessoas muito populares, que têm Instagrams gigantescos, ou então que têm uma fama, assim, de parar um país e aparece lá no consultório, você morre de rir. Mas você pensa, esses daí com certeza estão bem tratados. Aí chega lá, refluxo de safena, com varize na frente, o pé azul, não vai à praia porque está com vergonha. Aí você fala, você... Ele fala, você já me viu, já viu meu pé em algum lugar? Eu falei, não. Tadinho. Homem. É assim... Não dá para falar, mas é muito sei engraçado, quem né? mais ou menos. Não é gente que você A gente conheça, tem não. um amigo muito querido, que ele é engraçado, ele não tem vergonha de falar, ele fala tudo que vem na telha, né? E ele também se trata com o doutor Tiago e teve uma revolução muito grande. E aí ele... A gente pode falar. Pode falar. Sérgio Malandro. Aí ele tinha uma varize que não precisava de operar. E ele ficou todo feliz porque não precisava. Na verdade, eu disse a seguinte frase para ele, que eu falo para todos os meus pacientes. Se alguém for meu paciente, vai escutar essa frase. Já escutou. Eu ganho meu dinheirinho tratando. Sim. Mas você não precisa. Sim. Arruma outro que precisa. E você está livre, pode voltar de ano em ano. E aí ele ficou tão feliz que ele arrumou a kizumba lá no consultório. Ele é maravilhoso. Agora, doutor, você cuidou, zerou, alisou a perna, a pessoa fica sem nenhuma varize. Quanto tempo depois volta? Ótima pergunta. As varizes não voltam. É como se fosse um jardim que nesse primeiro ano você tira 70% das plantas. Às vezes 80%, 100% só Deus. Então eu já falo isso. Mas quando você melhorar 80%, a gente vai aguardar de ano em ano uma visita. Tem gente que volta e não tem nada no jardim, tem gente que ainda tinha uma semente que vai nascer novas plantas. E aí, naquele jardim, uma vez por ano, eu tenho um projeto que eu já vou acompanhando uma vez por ano, que não gasta quase nada e que eu dou uma geral na perna todos os anos. Todo mundo volta lá na minha clínica, pergunta aquela mulherada lá. O pessoal gosta, porque você fica muito encantado com o tratamento. Imagina que eu passei em 2 médicos, porque eu fico muito em pé, né, em Madureira, Campo Grande, Bangu. Madureira atende o povo na rua. E aí eu ficava 12, 15 horas em pé, o meu pé inchado. Aí eu fui em 2 especialistas, e aí eles falam, não, tem que operar. Aí quando a Mary Malandro falou assim, eu vou te apresentar o melhor do Brasil. Aí eu falei, me apresenta que eu estou apavorada, eu não posso operar porque eu trabalho muito em pé. Doutor Tiago Rocha. Cheguei lá, nossa! Mas agora eu vou dar uma posição importante para quem estiver assistindo. Muitas vezes é uma decisão do médico. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, se a pessoa visse qualquer doençazinha, qualquer probleminha, qualquer oportunidade, eles indicam tratamento. E o governo mesmo estimula
trate tudo, não é para deixar nada. Você tem assim, eu tenho um quebradinho no dente, conserte o dente, uma coisa meio assim. Sim. Então, assim, não é que você vai encontrar qualquer coisa. Se o médico disser, não significa que ele está errado, mas que a gente, se você perguntar dentro do seu coração, a minha perna, por exemplo, tem um pouquinho de refluxo de safena. Eu não sinto nada, eu não tenho nada. Imagina se eu fosse num colega e o colega dissesse assim, tem que operar. Eu falo, não, cara, eu sou o especialista e eu digo, na minha perna dá para observar pelos próximos 20 anos, daqui a 20 anos a gente vê. Então, às vezes, é isso que falta, o médico olhar para uma paciente e dizer, pode fazer alguma coisa aqui? Pode, mas, na minha opinião, a melhor opção é não fazer nada, e aí foi o que aconteceu. Eu não sei se foi também psicologicamente. Depois que eu fui, ele botou aquele laser, né? Ele fez o exame, que é o Doppler, o ecodoppler. No consultório dele, nunca mais senti. Às vezes eu sinto um pouquinho, eu falo assim, ai meu Deus, vou voltar. Tem que voltar uma vez por ano em todos os médicos, o Doppler quando tem, mas é muito provável que só com orientações você fique boa. E às vezes as orientações você não percebe, mas as orientações de botar a perninha para o alto, fazer exercícios, tomar cuidado de ficar muito tempo com a perna parada. A meia elástica funciona? Porque Isso. às vezes eu trabalhava com a meia, aquela meia, eu acho que vou até fazer uma propaganda da Kendall, uma pressão, eu ficava de cabeça para baixo para botar. Era muito A meia apertada. previne o surgimento de trombose, é uma doença diferente. Mas das varizes, ela só passa o sintoma. Então, quem tem muitos sintomas e não tratou as varizes, é melhor usar a meia. Só que na minha clínica, o que a gente fala é, fica livre da doença, se você tiver uma doença... Não vai ter a meia. Mas quem está em casa não precisa comprar a meia só porque você tem vasinhos, porque ela não vai prevenir, nem vai fazer parar de crescer os vasos. Boa. Pode dar um alívio, tipo um gloss que você passa, fica bonitinho, é só um alívio, né? Um alívio. Mas, por exemplo, uma enfermeira, um pessoal que trabalha no estádio, eu tenho uma paciente que trabalha no Maracanã em pé, aí ela pode se beneficiar de usar a meia naquele dia, ou numa viagem de avião, porque realmente dá um alívio na perna. No avião dá um alívio, eu só viajo com essa meia, dá um alívio, não dá do todo. E quem tem varizes, depois que trata as varizes, percebe essa diferença que sem as varizes a pessoa tem uma melhora muito grande. Quem ainda não tratou, use a meia, mas só para melhorar o sintoma. Então, vamos lá. A varize não tem nada a ver com excesso de trabalho, excesso de ficar em pé. A varize pode ser algo genético. Isso, a gente falou 80% genético, porém... Tem pessoas que vão dormir a vida inteira, vão ficar com a vida mansa e elas não vão forçar. E tem todos nós que trabalhamos todos os dias, estamos aqui em pé, essas pessoas ficam muitas horas em pé. Essas pessoas ajudam, às vezes, que já existem, a aumentar de tamanho. Obesidade aumenta de tamanho, sedentarismo faz a varize aumentar de tamanho, cigarro faz a varize aumentar de tamanho. E outras doenças fazem a varize aumentar. Então, assim, é óbvio que o perfil de vida vai ajudar as varizes a não piorar. Sim. Se você for muito obeso, muito sedentário, infelizmente aumenta a pressão venosa e acaba, ao longo do tempo, pegando as varizes que você já tem e aumentando. Ai, doutor Tiago, que coisa que... Muita informação bacana, não é? Foi o nosso podcast mais rico informação. De informação, de conteúdo para transformar a sua vida. Não, e eu quero falar para as meninas, sabe, doutor Tiago? Às vezes você trabalha pra caramba, aí gasta com balada, com bebedeira. Eu acho que o inimigo da beleza é o álcool, é o cigarro. Então, assim, aí você junta seu dinheirinho, sabe? Invista em você, vai lá, cuida da sua perna, vale a pena. Ah, Manuela, eu vou juntar um ano. Junta, porque é você, sabe? Você é a sua prioridade, né, doutor? Isso, e não necessariamente comigo. Tem excelentes angiologistas no Brasil e vale a pena você cuidar da saúde. Eu brinco que um carro com pneu furado, daqui a pouco até o carro está estragado. Então, o certo é ir lá consertar. Nada quebrado, nada fora do lugar. Tem uma frase tão boa. Você já ouviu, não? Não, então, é uma pessoa que faz oração o Bispo Bruno Leonardo, ele é maravilhoso. Então, ele fala que você não pode ter nada fora do lugar, nada quebrado, porque senão você acaba fortalecendo isso. E é verdade, uma fala popular e espiritual, mas é legal, né? Você vai se abandonando, abandona tudo. Muitas pessoas que eu tratei, assim que eu tratei, depois entraram na academia, fizeram dieta, mudaram de vida, tomaram coragem para enfrentar o mundo, que, às vezes, um item é o primeiro passo. Ele faltava aquele primeiro passo. Quantas pessoas, né, por anos com a vida paralisada, porque não investiram tempo em buscar uma solução. Porque às vezes você vai no médico e aquele médico não você sentiu no coração. Aí você vai em outro, dois, vai em três. Sabe, doutor, eu sempre falo isso para minhas amigas. Eu acho que a gente tem que buscar ouvir, né? Quanto mais ouvir. E entender direito o seu problema, eu acho que... agora eu vou falar uma coisa bacana. O Instagram me ajudou um dia... Quando, antigamente, o que se falava quando eu me formei na sala tal, tem um médico muito bacaninha, esqueci o nome dele, e aquilo ia embora. Então, quando um médico é bem falado, com o tempo, uma pessoa vai passando para outra. É óbvio que não vai agradar todo mundo, talvez, mas
você, depois do Instagram, das redes sociais em si, você tem uma oportunidade de alguém, igual você, falar por mim. Quer dizer, fala mesmo, direto. como que eu ia... Como que as pessoas iam saber, né? Eles só iam falar, tem um médico bacana ali. Aí eu encaminho logo o seu Instagram, vou encaminhando para todo mundo. Então, assim, acho que o Instagram trouxe a oportunidade de médicos bacanas darem uma chance bacana para os pacientes e as pessoas se conhecerem melhor. Mas, meninas, pelo amor de Deus, tem que ser médico, sabe? Você tem que estar buscando um conhecimento com um técnico da área, porque senão você vai ficar aí, o chazinho e tal. Eu até parei de seguir, sabe? Eu também, vou falar para vocês, eu seguia uma pessoa que dava dicas de chá, então eu estava me entupindo de chá e não estava resolvendo. Então, é melhor um técnico. E a outra coisa também, que o efeito colateral da rede social, eu falei bem, agora eu vou fazer um corte para falar mal, que é... A rede social traz muita não informação. De repente eu digo o seguinte, esse móvel aqui tem o risco de pegar fogo sozinho e eu vi na Universidade de Massachusetts porque eu estudei. E aí daqui a pouco você cria um negócio que não é verdade. Todo mundo acredita. E se você tem muito seguidor, parece que é verdade. Então também tenha senso crítico. Procura um profissional, procura se ele tem registro, RQE, procura se ele tem título de especialista. Não, as pessoas vão muito pelo número de seguidores. Número pelo de seguidores, amor de não. Deus, nunca. Teve um caso aqui na Barra da Tijuca que um médico fazia glúteo com aquele produto de Produto plástico. proibido, E aí aconteceu que a moça morreu no consultório dele. Que absurdo. Então ele tinha mais de 2 milhões de seguidores. Então, pelo amor de Deus, você... Vou contar para vocês que, assim, acho que não é nenhuma propaganda contra, muito pelo contrário, é o médico da Gisele Bündchen lá em São Paulo, que é conhecido meu, que ele... Sabe quantos seguidores ele tem? Quantos? Nenhum. Ele não tem rede social. O Olha médico bom isso. é médico bom, ele não precisa disso. Sim. Enquanto o cara com 2 milhões matou uma pessoa. Matou uma pessoa. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Aquilo foi muito marcante. E muita gente seguia ele, tá? Muita gente. 2 milhões de seguidores. Paciente minha. Também. Seguia muito ele. perigoso. Agora, me diga uma coisa. Se o senhor fosse deixar aqui para as mulheres, de repente, que ainda ouviram tudo isso, que foi muito importante, mas algumas mais dicas, assim, que você fala assim, olha, atenção, meninas, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim. Acho que a principal dica, eu acho que é pegando isso tudo. A saúde é o mais importante de tudo. A gente, às vezes, abandona a saúde em nome de outros objetivos, então nunca abandone a sua saúde. Todos os casos têm solução. Precisa de ter um médico bacana, então pesquise direitinho com pessoas que já foram nele, para não cair em armadilhas de pessoas que às vezes não trazem real benefício, mas contam uma bela história no Instagram ou na rede social, para você não cair nessas armadilhas. E quando você estiver se cuidando, trazer um foco de qualidade para você poder realmente ter uma vida mais feliz, com mais atividade física, com mais esporte, com mais saúde. E aí menos sempre... drogas. E fugir dessas coisas do mundo que são felicidades passageiras. Vamos procurar a felicidade bacana, que é o esporte, por exemplo, que é a resposta da vida e que eu amo. Agora, deixa eu fazer assim mais uma pergunta. Hoje, no SUS, o que o senhor acha que ainda falta? Eu acho que o SUS... Eu vou dar uma resposta sincera. Sim. Eu acho que o SUS tem é como se fosse um saco furado ou 4 restaurantes em que eu me lembro de uma história minha em que eu tentei no SUS ajudar todos os pacientes, ajudei, e na semana seguinte os outros hospitais do Rio de Janeiro passaram a mandar todos os pacientes para mim, sobrecarregou o meu hospital. Você trabalhava quantas horas, você me falou, que já quase morou lá? Numa semana, na época da residência, eu fiz 104 horas, numa semana que tem 164 horas, ou seja, eu ficava lá. Às vezes você chega, um médico está lá, quantas horas mesmo? Mas aí... Tem que ter paciência às vezes com os médicos. Mas a gente como residente, as pessoas já sabem que o residente sofre um pouquinho. Hoje eles estão muito sensíveis, a gente já sofreu muito. Mas essa nova geração tá... A geração tem que saber que já passamos por coisas assim. 104 horas de plantão, assim, cobrindo na semana, passava 2, 3 dias de plantão, e isso era normal. Mas o médico também tem que ter o conhecimento, tem que ter o discernimento de também tratar bem o paciente. Porque no SUS dá para você também fazer uma troca bacana. Sim. O médico dá um carinho e o paciente também ter carinho com o médico, que sabe que aquilo ali é um momento difícil, ele está trabalhando ali sob situação de super estresse. Qual comida seria venenosa para a saúde vascular, para as varizes? Você fala assim, Verônica, essas comidas aí você tem que... não pode usar, porque realmente Isso. pode piorar.
A cirurgia vascular tem artérias e veias. As comidas das artérias são todas aquelas com gordura saturada, frituras, coisas na rua, essas comidas muito cheias de gordura. Aquela batata frita que você gosta, aquilo ali é um veneno, não é? Isso, infelizmente é. E para as artérias faz a mulher morrer mais cedo. Então, isso é uma coisa ruim. Para as varizes, o que atrapalha é o sobrepeso. O sobrepeso, ele é um problema mundial. Mas a gente... Não é culpa de vocês, é difícil mesmo lutar contra o sobrepeso num mundo tão cheio de coisas assim para você comer, para você... Mas, enfim, o sobrepeso aumenta as varizes. Então, não tem uma comida específica. Das artérias, sim, que são as comidas muito gordurosas. Os remédios, assim, ele tem algum remédio que você... Por exemplo, uma pessoa que está com depressão, toma remédio para depressão, pode prejudicar a circulação? Não. Não? A falta de exercício, sim. Só falta de exercício? A falta de se movimentar, sim. Às vezes, uma pessoa que está muito triste, ela tem que enfrentar esse problema, porém, sair para fazer alguma coisa faz parte. E, às vezes, a pessoa passa 3 meses em casa, é um problema mundial isso, por fruto de 1000 coisas, mas que a gente precisa estimular ela a movimentar, bombear essa circulação, que isso daí vai ser a única coisa que vai poder ajudar a circulação dela. Dentro de casa, 3 meses, isso vai acabar com a circulação. É verdade que médico não tem fé? É ateu? Não, de forma alguma. O médico acaba vivendo uma vida muito voltada para a medicina, e a medicina ela combate muito os hiatos religiosos, que são os momentos que você fala, tudo foi Deus. Aí fala assim, não, cara, a gente talvez tenha interferido, a gente foi um instrumento, mas a gente sempre pensa o seguinte, todos nós somos instrumentos e a gente não faz ninguém, a gente não salva nenhuma vida, a gente só prolonga a vida até terminar e encontrar com Deus. Que nobre, não é? É modesto, é muito lindo isso, eu amo. Agora, estamos chegando no final do nosso podcast já, essa conversa infinita, se eu pudesse ficava aqui o dia inteiro, meu Deus do céu. Temos bastante assunto. Temos muito infinitamente, e é um prazer muito grande poder falar com o senhor, uma pessoa tão qualificada, tão simples, e tão... A sua riqueza é tão linda, sabe? E eu fico muito feliz de poder compartilhar com as minhas seguidoras. Eu também, de estar aqui. Siga ele no Instagram, por favor. Sabe? E quem estiver assistindo, deixa o like aí. Curta, comenta. Não, meninas, pelo amor de Deus, doutor. Eu sou da era da TV, né? Eu tive por 20 anos na televisão. Então, assim, se hoje no Instagram você não comentar, o Instagram entende que não é importante. Não Exatamente. Ele fecha a visualização. Então, você que faz parte da nossa grande família, por favor, ajuda a Mãe Loira, entendeu? Comenta na postagem do Dr. Tiago, comenta nas postagens da Mãe Loira e vamos seguir juntas, uma ajudando a outra, né? Não? Isso aí. Deixa o like aí pra gente e fala o que você ficou em dúvida, porque eu falei muito, mas às vezes não respondi a sua pergunta. É verdade. Olha só, me diga uma coisa, para encerrar, qual a mensagem que o senhor deixaria para todas as pessoas que estão assistindo, desde uma autoridade que está nos assistindo agora, a uma menina da comunidade, todas as pessoas. Qual a mensagem? Acho que eu vou deixar uma mensagem assim, que a saúde é o nosso bem mais precioso, que nada do que a gente faz é mais importante do que a saúde. Eu trabalho em um setor, mas todos os setores são importantes e que você cuidar de você é a coisa mais importante. Que todas, por exemplo, na minha situação, que é de varizes, todos os casos existe uma solução, a gente não sabia no passado, agora a gente sabe. Então, se você é portadora desse tipo de problema, tem uma solução. Procure um angiologista e converse com o seu angiologista de confiança. Que alegria! Muito obrigada. Obrigado você, uma honra. A honra toda minha. E vamos voltar para o consultório ainda hoje. Vai trabalhar ainda hoje? E trabalhei de manhã também. Olha, parou só para vir falar com vocês, viu? Isso aí que é moral, que legal? Meninas. Isso que é moral. Não, essa daqui que é uma princesa do Brasil. É impressionante o orgulho. Lá na minha clínica, eu vou deixar já um depoimento aqui. Lá na minha clínica, a pessoa falou, nossa, eu amo ela é muito boa, de verdade. E ela falou, há 10 anos atrás ela me deu um presente, ela nem vai lembrar, era um perfume. E eu usei até acabar, viu? Esse autocuidado que o senhor também tem, eu acho que as pessoas do bem, de bem, elas se comunicam. E eu acho que esse cuidado de você se colocar no lugar do outro, de você acolher, isso tudo. E a sua esposa também, né? Trabalha também comigo, faz ginástica comigo. Ela, parabéns, tá? E viaja e surfa muito mais do que eu. Também? Mais do que eu. Olha, eu não acompanhei essa. Eu só fico ali às vezes correndo no Instagram te vendo. Muito obrigada, doutor Tiago. Parabéns. Muito obrigado a vocês.